Na segunda parte da reportagem especial sobre desertificação no semiárido, a gente mostra hoje o trabalho de monitoramento dessas áreas por pesquisadores e as iniciativas que podem reduzir os impactos da degradação. Torres como essa, no meio do semiárido, existem cerca de 200 espalhadas pelo mundo. 3 estão no Observatório Nacional da Caatinga, em Campina Grande. Elas integram um projeto do Instituto Nacional do Semiárido com a Universidade Federal. Monitoram e geram diagnósticos precisos de todo o ecossistema da Caatinga. O professor e pesquisador da UFCG, John Cunha, diz que as informações captadas ajudam a compreender as transformações do semiárido. Esse aumento da frequência desses eventos extremos no caso, é uma consequência das mudanças climáticas. A evapotranspiração, ela é também outra componente importante porque está ligada à quantidade de água disponível no sistema. A principal entrada é a precipitação, mas a evapotranspiração de áreas semiáridas é a principal perda. É o que volta para a atmosfera rapidamente, né? Ele é um dos pesquisadores que vai a campo e interpreta dados armazenados pelos sensores das torres. Saber o quanto a Caatinga pode contribuir o balanço de carbono global, né, e ajudar a mitigar os efeitos das mudanças climáticas é extremamente importante, porque valoriza essa região, né, como uma região que pode vir a contribuir efetivamente para solucionar os problemas que o mundo está atravessando. Cientistas não têm dúvidas de que a desertificação pelo semiárido está aumentando a cada ano. Você tem uma situação antecipada já de qual é o quadro climático de um El Niño. Principalmente o estado do Ceará, ele vai estar sob uma pressão hídrica nos próximos meses. Principalmente a região setentrional do Nordeste do Brasil vai ter nos próximos meses uma combinação de altas temperaturas e essa redução das chuvas que já acontece nos últimos 20 anos. A tendência é que nesses próximos meses e esse ano, em função dessa condição do El Niño, dessa condição climática dos oceanos, mas também desse aquecimento que coloca essas altas temperaturas. As tecnologias passaram a ser aliadas na formatação de políticas públicas. A auditoria operacional coordenada dos tribunais de contas de 5 estados do Nordeste aponta também para o uso dessas ferramentas no combate à desertificação. O Tribunal de Contas da União, que lidera a Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI em inglês, lançou a plataforma Climate Scan. Como o nome sugere, ela escaneia as mudanças climáticas ao redor do mundo. Fazer uma radiografia do clima de cada país dos 196 países ligados à nossa entidade. Para o ministro do TCU, o trabalho em conjunto com os tribunais de contas sempre é importante. No caso da Paraíba, a parceria ganha mais peso, já que o governador também preside o Consórcio Nordeste. E o TCE liderou a auditoria sobre desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Esse engajamento, Hermes, entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado tem sido assim uma marca que eu quero estreitar cada vez mais. Né? Na condição de vice-presidente do Tribunal de Contas e na condição de futuro presidente, a gente vai diminuir mais as distâncias com os tribunais de contas. Coincidência ou não, logo depois da publicação do relatório, o governo federal lançou o programa Sertão Vivo, que promete 1,8 bilhão de reais para projetos que tenham foco na resiliência climática em áreas do semiárido nordestino. O BNDES acredita que o projeto pode ser replicado em nível mundial. Então, o que é que nós estamos olhando para essa experiência? Como é que o planeta vai se defender do aquecimento global em áreas que podem viver o cenário que o Nordeste conhece? Então, não é só um projeto social, é também um imenso campo de pesquisa para um projeto portador de futuro, não só para o Brasil, mas que a FAO vai se inspirar para levar para outras regiões, por exemplo, da África. Além de conservar a biodiversidade, o Sertão Vivo quer fortalecer práticas agrícolas sustentáveis e o acesso a recursos hídricos que garantam a produção de comida com qualidade e quantidade. O projeto responde ao estresse climático extremo, em particular a seca, no bioma da Caatinga, no Nordeste brasileiro, que é a região do país mais vulnerável à crise climática e que abriga a maioria das pessoas em condições de pobreza rural do país.
Enquanto esses recursos não chegam ao homem do campo, pesquisadores indicam soluções que podem mudar o cenário e a vida de quem mora no semiárido. A articulação do semiárido, rede que defende, propaga e propõe a prática, inclusive com políticas públicas, o projeto de convivência na região já construiu mais de 1 milhão de cisternas e atende quase 6 milhões de pessoas. Agricultores e agricultoras como Joelma e Maria. A gente pegava água de longe, de muito longe, eram umas 4 horas de viagem. Peguei muita água no jumento. Depois que apareceu a cisterna, tudo melhorou na nossa vida. Eu não tinha renda de nada. E depois da cisterna, eu planto e a gente vende. Quando dá aquela chuva, a gente fica muito feliz e muito rico já para pegar a enxadinha e ir pro roçado. E para depois a gente colher e ter o que comer, não é isso? E hoje não, hoje você chega ali na cisterna, abre a cisterna, pega o baldinho d'água e já entra para dentro de casa com ele, né? A coisa mais rica que a gente tem é a cisterna. Acabou o sofrimento, né? A água, na maior parte do solo do semiárido, tem muito sal. Uma das soluções encontradas na Paraíba é o dessalinizador solar. Há quase 5 anos, o professor da rede pública estadual, Ezequiel Sóstenes, fez intercâmbio em Israel. Quando voltou, adaptou ideias que estão sendo usadas no Cariri paraibano. Dessalinizadores solares, manejo do solo para recuperação de áreas degradadas e técnicas agroflorestais. Nós estamos trabalhando em um sítio conhecido na nossa região como Sítio Viegas. Ele é cortado pelo rio Paraíba e esse sítio ele está servindo como uma unidade experimental que nós chamamos de laboratório vivo. Na verdade, nós pegamos 3 áreas de 50 por 50, onde nós introduzimos essa metodologia e, cientificamente falando, nós estamos acompanhando há alguns anos, né, todo esse processo e todas as consequências, todos os impactos positivos que nós estamos possibilitando para a região. Ele agora está na Espanha, onde aprofunda os estudos. O projeto ele trabalha, na sua primeira dimensão, com a própria agroecologia. E aí, quando nós trabalhamos com a agroecologia, nós trabalhamos com a recuperação e o manejo de solos degradados, trabalhamos com a introdução de sistemas agroflorestais, trabalhamos com a educação ambiental e trabalhamos com a educação cooperativa. Um dos experimentos do professor Ezequiel, que está lá na Espanha, fica aqui, na zona rural de Camalaú. Nessa área, cercada para proteger os animais, eles plantam palma, mandacaru, capim e também algumas frutíferas. A transposição do Rio São Francisco, que passa aqui nesse braço do Rio Paraíba, ajuda muito a manter a área verde. A ideia do professor Ezequiel, quando voltar da Espanha, é ampliar esse experimento para outras regiões. Agora, no doutorado que ele está fazendo, né, o professor Ezequiel, a gente vai verificar aqui a umidade do solo, a questão da retenção de água, né, a umidade do solo nessa área mais específica aqui, que é onde ela é mais trabalhosa, é uma área mais, vamos dizer, rasa, né, e ver a influência dessas contenções, da agave, das curvas de nível feitas com a pedra, ver a influência disso no desenvolvimento das plantas. O plantio de palma para alimentação de animais é outra alternativa. A Sudene e o Instituto do Semiárido apresentaram o programa Inova Palma, que retoma investimentos em pesquisas da planta que resiste a estiagens prolongadas. Pode fornecer energia, água e vitamina para os rebanhos. Justamente reunir pesquisadores, produtores, as secretarias que trabalham com essa temática, né, para agregar, para ter a divulgação de conhecimentos, ver a possibilidade de viabilização de projetos, né? Então, foi um momento de retomada. Ativos da economia verde garantem base econômica a partir da proteção da terra e podem ser associados a outros sistemas produtivos com uso sustentável para gerar retorno econômico. Hoje o semiárido é estratégico para o agronegócio e essa ligação é direta porque as temperaturas vão estar mais altas, a redução de chuva. Então, para o Centro-Sul, alguns commodities agrícolas não vão mais poder, só pela questão climática, se adaptar. Vai ter que ter uma adaptação genética desses commodities
para que ele possa resistir. E aonde que está toda a nossa expertise de adaptação às mudanças climáticas em termos de espécies e vegetação? É a caatinga, Hermes. A captação de carbono a partir da preservação da caatinga é uma moeda de alto valor que pode parar no bolso do homem do campo. De tudo que é enviado, né, pela atividade humana para a atmosfera, os sistemas naturais só conseguem hoje absorver 30%. Então, 70% está sendo colocado na atmosfera e cada vez isso numa condição muito pior e o clima modificando. Então, tem metas, né, que se colocadas para poder zerar esse déficit. Nós reafirmamos a eficiência da caatinga em sequestrar carbono. Por cada 100 toneladas que ela absorve, 45 ela retém como carbono. E outra coisa, ela retira anualmente entre 3 e 5 toneladas entre a atmosfera e a vegetação. É excelente. E ela, por 5 quilos de carbono que ela pega, ela utiliza apenas 1.000 litros de água. É muito eficiente. Não tem outro sistema mais eficiente que esse aí. Humberto Barbosa defende que o bioma caatinga seja elevado a patrimônio nacional. Na Universidade Federal de Alagoas, o pesquisador conclui que problemas ambientais no semiárido, como o avanço da desertificação, trazem consequências diretas para a economia do país. A gente precisaria atrair os laboratórios para explorar essa capacidade que tem a caatinga. Porque a gente fala muito da biodiversidade da Amazônia, mas a gente esquece dessa biodiversidade que é a caatinga e esse potencial, porque se a gente vê agora como a floresta amazônica ela é sensível às mudanças climáticas. O poder de adaptação da Amazônia não é tão grande quanto o poder de adaptação da caatinga. O grande desafio para qualquer projeto de recuperação do bioma da caatinga é juntar todas as ideias e experiências em projetos coletivos e colaborativos. O que os tribunais de contas reafirmaram foi a urgência necessária nessas políticas públicas para que as zonas áridas em processo de desertificação, resultado do manejo inadequado dos recursos naturais, não virem desertos, regiões estéreis e sem condições de habitação pelo homem. É isso então, essa foi a segunda e última reportagem especial sobre o processo de desertificação no semiárido, com ênfase aqui na região do Cariri paraibano.